Olá! Seja bem-vindo! Eu sou Davidson Vieira. Já se inscreva no canal. Não se esqueça dos 3 Cs. Curtir, comentar, compartilhar. Que sua confiança no Senhor seja fortalecida através dessa mensagem. Bora pro vídeo. As pessoas vivem perguntando se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, especialmente os não cristãos. Mas essa dúvida, por mais que pareça estranha, também permeia os pensamentos de muitos cristãos. Mas afinal, a Bíblia é ou não a palavra de Deus? A resposta é sim. Algumas evidências confirmam isso, como por exemplo, seu conteúdo, a maneira como foi escrita e seus efeitos, especialmente em relação às profecias que foram realizadas séculos atrás e que têm se cumprido nos dias de hoje. Todos esses elementos confirmam sua veracidade. E o mais interessante é que a resposta para essa questão está contida na própria Bíblia, conforme dizem Paulo e Pedro. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A grosso modo, podemos concluir que a Bíblia é como uma enorme colcha de retalhos, que foram reunidos e costurados ao longo de séculos, tendo inúmeros autores, sendo esses de lugares, costumes, épocas e classes diferentes. Entre estes temos reis, profetas, pescadores, pastores e até mesmo um médico. Porém, o mais impressionante é que muitas dessas pessoas nunca se conheceram e muito menos se relacionaram, e mesmo assim escreveram um livro absurdamente coerente, onde não há contradições. Dessa forma, a única explicação possível para isso é que seus autores foram inspirados pela mesma pessoa ou espírito. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias, mas sim a palavra de Deus revelada. Nas passagens escritas por Paulo e Pedro fica evidente a veracidade da Bíblia e sua inspiração, porém sua escrita começou com Moisés no livro de Êxodo, quando Deus ordenou que ele registrasse suas palavras no livro. Êxodo, capítulo 34, versos 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E, ali, esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Outro exemplo de que os registros bíblicos aconteceram por ordem do Senhor está descrito no livro de Jeremias, capítulo 30, verso 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Ainda não está convencido? Veja mais um exemplo. Através de Daniel, que viveu muitos anos antes de Cristo, foi profetizado que o Império Romano seria derrubado e isto realmente aconteceu. Muitos poderiam questionar o tempo, pois afinal, isso veio a ocorrer muitos anos depois de Cristo. Mas devemos ter em mente que profecias referem-se a acontecimentos futuros, mesmo que venham a ocorrer muito tempo depois. Sabe por que Deus não revela datas? Porque Ele espera que estejamos sempre preparados. Sua palavra nos diz que no dia do Senhor, Ele virá como um ladrão, chegando de surpresa para buscar aqueles que viveram conforme seus mandamentos. Com isso Deus espera que nós, seu povo, estejamos sempre prontos. O Senhor deseja que vivamos em santidade, de acordo com sua palavra. Não sabermos quando Ele virá, faz com que possamos viver uma vida reta diante do Senhor e nos mantém na linha, longe do pecado, para que sejamos salvos. Mas voltando ao assunto principal, que é a veracidade da Bíblia, vemos nas cartas de Paulo a Timóteo textos proféticos que estão se cumprindo atualmente, lembrando que Paulo não era profeta, mas sim, evangelista. Mesmo assim ele deixou textos reveladores sobre os dias atuais e sobre o comportamento de muitos que se intitulam cristãos. Através da sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo escreve: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas no verso 5, do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele nos incentiva a zelar pela pregação da palavra e a nos mantermos firmes naquilo que o Senhor nos ordenou. Mesmo nas adversidades, somos exortados a não nos desviarmos das verdades bíblicas e a vivermos de acordo com as Escrituras, para que possamos cumprir nosso propósito. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Como vimos, através dos textos acima mencionados, a Bíblia é sim a palavra de Deus e deve ser o manual de vida de todo cristão. Mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos, ela continua sendo atual, pois tem resposta para tudo. Ela carrega os ensinamentos e mandamentos de Deus para seu povo. Viva conforme suas palavras e seja ricamente abençoado. Mas lembre-se, pois a própria Bíblia nos adverte que é proibido alterar, acrescentar ou remover palavras ao seu conteúdo. Teria a criatura um saber maior do que seu Criador? Poderia o homem ser mais sábio que Deus? Leia as passagens abaixo e reflita. Que Jesus te abençoe. Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Antes de sair, deixe o like e comente. Assim o YouTube entende que essa mensagem é importante e indica para mais pessoas. Ajude a espalhar as boas novas de Cristo. Que o Senhor abençoe você e sua família poderosamente.